Olá! Hoje a gente vai estudar divisão de polinômio. E a ideia para a gente fazer divisão de polinômio é comparar com a divisão numérica, que a gente já conhece bem. Por exemplo, 7 dividido por 2, se a gente for escrever 7 dividido por 2, é igual a 3. E aqui a gente já colocaria 1. Mas na nossa cabeça, a gente faz essa conta aqui, ó, menos 6 é igual a 1. Na hora que a gente for reescrever o número 7 meios, isso aqui ficaria 2 vezes 3 mais 1 dividido por 2, ó. 3 vezes 2 mais o resto. Então, é o jeito que a gente reescreveu 7. E o que a gente pode fazer agora é separar essa soma. Então, quando a gente coloca assim, ó, 7 meios é igual... Esse 2 vezes 3 mais 1, a gente pode colocar aqui, ó, o denominador não se altera, o denominador continua aqui. E agora a gente pode simplificar esse 2 e a gente ficaria com essa resposta. Aqui a gente pode simplificar esse 2, ficaria 3 mais meio. Então, na verdade, 3,5 é 3 mais meio, que é 3,5. A gente reescreveu isso com fração. Se a gente quiser conferir se a gente acertou, a gente tira o mínimo. Então, aqui vai ficar 2 vezes 3, 6, mais 1, 7. O que a gente vai fazer é pular esse passo intermediário, já escrever aqui a resposta. Olha, quanto que é 7 meios? É 3, que é o resultado da divisão, mais o resto, dividido pelo mesmo denominador. O denominador, ele não se altera. Então, porque quando a gente estiver falando de função, a gente vai ver que esse denominador interfere no domínio da função. Então, o denominador continua aqui. O que a gente vai fazer, então, agora, é como reescrever uma função que é um quociente de polinômios. Uma função que é um quociente de polinômios, a gente batiza de função racional. Função racional é uma função que a gente tem. Então, pegando uma função f de x, que nós temos um polinômio no numerador e um polinômio no denominador. Então, a gente chama um p de x sobre um q de x. Então, p de x e q de x são polinômios. Então, essa é uma função racional. E ela pode ter o grau do numerador maior do que o denominador. O que a gente faz quando a gente divide é que a gente quer que o grau do numerador fique menor do que o grau do denominador, de forma que não dê para dividir mais, que é o que a gente fez aqui, ó. Se eu dividisse 7 por 2 e escrevesse 2, na hora que eu fosse fazer a conta, então se eu fizesse assim, ó, 7 dividido por 2. Se eu escrevesse 2 aqui, aí a gente ia ver que aqui ia ficar menos 4, ia sobrar 3. A 3 dá para dividir ainda. Então, essa divisão aqui não estava boa. A gente coloca aqui o maior número que aqui a gente não consiga dividir mais. Então, essa ideia desse algoritmo é similar ao que a gente faz com polinômio. Então, a gente vai dividir até para não dar para dividir mais. Até que a gente não consiga dividir mais. Então, imagine que a gente tem um polinômio de grau 3 no numerador, é esse nosso x ao cubo menos 4x ao quadrado mais 5x menos 7, dividido por x menos 2. Então, esse polinômio aqui, ele tem grau 3 e o de baixo tem grau 1. O que a gente quer fazer? A gente quer fazer uma divisão para que o grau do numerador fique menor que o grau do denominador, que a gente consiga reescrever esse polinômio. Como é que a gente vai fazer isso? Dividindo mesmo, igual a gente dividiu com os números. Só que no polinômio a gente tem que ter o cuidado de escrever sempre o grau maior primeiro. Então a gente tem que escrever aqui, ó, o grau do polinômio é o maior expoente. Então a gente coloca primeiro o maior e vai colocando de forma que os expoentes estejam escritos de maneira decrescente. Então o maior grau desse aqui é 1, né, que é o grau do denominador é 1, e esse aqui o grau é 3. E aí a gente colocou aqui o grau 2, o grau 1, o grau 0. Como aqui o grau era 1, aqui só ficou o termo independente, que tem grau 0. Então, é sempre importante escrever os expoentes de forma decrescente. Isso facilita muito na hora que a gente vai fazer a divisão. O que a gente faz, então, para ficar similar àquele lá dos números que a gente está acostumado? A gente olha sempre como se fosse o maior grau dividido pelo maior grau. Então, quanto que dá x ao cubo dividido por x?
Então, x ao cubo dividido por x, simplificando aqui, fica x ao quadrado. Então, é isso que a gente vai escrever aqui, ó. Então, essa resposta é x ao quadrado. X ao quadrado vezes x dá x ao cubo. Então, vem para cá com sinal trocado. Mesma ideia da divisão numérica, ó. Esse vezes esse ficou x ao cubo. Vem para cá com sinal trocado. Esse vezes esse, menos 2x ao quadrado. Vem para cá com sinal trocado. Mais 2x ao quadrado. Então, a hora que a gente for fazer agora essa soma que a gente faz aqui, ó, some para a gente obter o novo polinômio resultante para continuar a nossa divisão. Então, a hora que a gente somar, o objetivo disso foi que o maior grau simplificasse. Simplifica de fato, então aqui fica menos 2x ao quadrado, somando mesmo, menos 4 mais 2x ao quadrado, fica menos 2x ao quadrado, mais 5x menos 7, somamos todo mundo. Então, esse novo polinômio vai ser dividido por x menos 2. Então, o nosso maior grau agora é esse aqui, vai continuar dividido por x. Menos 2x ao quadrado dividido por x dá menos 2x. A hora que a gente multiplicar, menos 2x vezes x, menos 2x ao quadrado. Vem para cá com sinal trocado, mais 2x ao quadrado. Menos 2x vezes menos 2 fica mais 4x. Então, a hora que a gente somar isso aqui, a gente vai perceber que o maior grau também simplificou, ó, simplificou o maior grau, e a gente vai ter, então, 9x menos 7. Ainda dá para dividir? Aqui o grau é 1, aqui o grau é 1. Ainda dá para dividir. Então, a hora que a gente dividir agora, olha, 9x por x vai ficar 9 positivo, mais 9. Então, a hora que a gente multiplicar 9 vezes x, 9x. Vem para cá com o sinal trocado. Menos 18, que é o 9 vezes menos 2. Vem para cá, mais 18. Então, a hora que a gente somar, a gente vai obter 11. Então, quando a gente fez isso, a gente dividiu, a gente está reescrevendo aquele nosso polinômio. Então, o que a gente vai fazer agora é pegar isso aqui e aproveitar para a gente fazer essa conta que a gente queria para reescrever aqui, ó. Então, a gente já dividiu. O que a gente vai fazer é usar essa divisão aqui para a gente reescrever o polinômio. Então, o nosso polinômio, x ao cubo, dividido por x ao cubo, tal, dividido por x menos 2, pode ser reescrito de que maneira? Isso aqui é igual à divisão que nós obtemos aqui, o resultado da divisão, mais o resto foi 11, dividido por x menos 2. Se nós tirarmos o mínimo, fizermos a multiplicação de x menos 2 por esse polinômio aqui, a gente vai obter exatamente aquele ali. Então, que conta foi essa? Foi a conta que a gente fez lá no início, olha. Então, dá o divisor aqui, ó, o valor que a gente obteve na divisão, mais o resto sobre o denominador. Observem que agora fica mais nítida essa questão do denominador. Ó, o denominador aqui é x menos 2, aqui também. Quem seria o domínio dessa função aqui? O polinômio não tem restrição de domínio, porque ele é obtido só com produtos e somas. Então, x ao cubo é x vezes x vezes x. Então, estou multiplicando coisas, não tem restrição. Então, não tem nenhuma restrição do numerador. Só que o denominador, ele não pode ser nulo. Então, o nosso domínio dessa função f aqui, ele seria todos os reais, exceto o 2, que anula o denominador. Se nós observarmos essa maneira que nós reescrevemos aqui, esse quociente de polinômios ficou com o polinômio de grau 2 mais o grau do numerador aqui é 0, porque é um termo independente, o grau do denominador é 1, e então é menor, conseguimos colocar assim, e o denominador continua com x menos 2, ó, o domínio dessa função f é o mesmo, essa igualdade aqui é verdadeira, essa igualdade aqui. Então, mantém o domínio. Se a gente tirar o mínimo, a gente obtém exatamente a nossa mesma continha que a gente tinha antes, né? A mesma função que a gente tinha antes. Então, fizemos a divisão aqui. Aqui, o nosso polinômio, ele tinha todos os termos diferentes de zero. Todos os coeficientes. Ó, o coeficiente do x ao cubo era 1, o do x ao quadrado era menos 4, o do x era 5. E se nós tivermos um polinômio que aqui, por exemplo, que o grau é 5 do numerador e o grau é 2 do denominador, só que ele não tem
O x4, que é 0x4, não tem o x3, que é 0x3. Como é que faz a divisão quando o nosso polinômio está com esse formato aqui? Sempre, ó, o grau é 5, primeiro 5, e vai colocando os coeficientes aqui, de forma que o grau vai ficando decrescente. A mesma coisa com o denominador, o grau é 2, e aí não tem 0x mais 1. Então, quando a gente for fazer essa divisão, olha o que a gente vai fazer. Mesmo raciocínio, que é divide maior grau por maior grau. Então, o que a gente vai obter? A gente vai obter x ao cubo, porque x ao cubo vezes x ao quadrado dá x à quinta. A gente quer simplificar o maior grau. Então, aqui vai ficar, vem para cá com o sinal trocado. Então, menos x à quinta. Multiplicando agora esse por esse, menos x ao cubo aqui, porque x ao cubo vezes 1 dá x ao cubo positivo, vem para o primeiro membro aqui, vem para o primeiro... No algoritmo da divisão aqui, ele vai ficar negativo, troca de sinal. Então, a hora que a gente for observar, podemos simplificar esse aqui e vai ficar agora somando menos x ao cubo, a gente coloca primeiro de maior grau sempre, menos x mais 4. Agora, a gente vai olhar para esse termo aqui, que é o de maior grau, dividido por esse ainda. Ah, dá para dividir ainda? Dá, porque x ao cubo aqui é x ao quadrado. Então, aqui vai sobrar menos x. A hora que eu multiplicar, menos x ao cubo, vai vir para o lado de cá com o sinal trocado. Menos x vai ficar mais x. Então, na hora que a gente somar aqui, aqui vai ficar 4. Então, na hora que a gente obtém esse 4 aqui, tivemos 4 aqui. Então, agora não dá para dividir mais. Aqui ficou grau zero. Então, o que a gente pode afirmar que a gente vai fazer? Vai reescrever também. Aqui talvez seja até mais fácil da gente conferir. Tem um pouco menos de conta para vocês quiserem conferir. E aí, aproveitando, vamos reescrever o nosso polinômio. Nosso quociente de polinômios, a nossa função racional, ela vai ser reescrita de que maneira? O valor da divisão foi x ao cubo menos x, mais o resto sobre o denominador. A divisão ia terminar aqui quando a gente tivesse grau menor do que 2, né? Se tivesse x aqui, tudo bem também. Então, se a gente quiser conferir, é só tirar o mínimo, vai ficar x ao quadrado vezes x ao cubo, tá? Usar a distributividade, vai dar exatamente aquele polinômio ali. Então, aqui vai ter acabado a nossa divisão de forma a reescrever o nosso quociente de polinômio como um polinômio mais uma nova divisão de polinômio de forma que o grau do numerador fique menor que o denominador. Quando a gente obtém uma função que é com esse formato aqui, ó, que o grau do numerador é menor que o denominador, a gente chama de função racional própria. Isso vai ser muito importante no cálculo, quando nós estivermos tratando, por exemplo, de integral. A gente vai precisar de efetuar essa divisão e a gente vai integrar o segundo membro e não o primeiro. Mas só para a gente saber o que é esse conferir, né? O que significa conferir isso aqui? Então, conferir é tirar o mínimo aqui mesmo. Então, vamos conferir, vamos ver se a gente acertou. Essa nossa g de x aqui, tirando o mínimo aqui. O mínimo vai ficar x ao quadrado mais 1. Então, a gente vai obter aqui, ó, x ao cubo menos x, que é o que está escrito aqui, que multiplica x ao quadrado mais 1, mais 4. Observe que aqui os parênteses são fundamentais, porque esse termo aqui está multiplicando esse aqui, ó. Então, x ao cubo menos x, esse polinômio, está multiplicando esse polinômio que está no denominador. Então, a gente não pode deixar de colocar os parênteses, senão não ficaria a multiplicação que a gente quer. Então, a hora que a gente fizer a conta usando distributividade aqui, a gente vai obter x ao cubo, que multiplica x ao quadrado, e depois x ao cubo, que multiplica x, ó, que multiplica x nada, que multiplica 1, x ao cubo que multiplica 1. Então, usando o que a gente chama de distributividade, a gente vai obter x à quinta, que é o x ao cubo que multiplica x ao quadrado. Agora o amarelo, x ao cubo vezes 1, x ao cubo. Agora a gente vai multiplicar o menos x por x ao quadrado. Então, vai ficar menos x ao cubo. Agora, o menos x pelo 1. O menos x pelo 1 vai ficar menos x. Vai ficar menos x que multiplica 1.
Tudo isso somado àquele 4 que já estava ali, que não foi alterado, sobre o mesmo denominador. Ok? Então, a gente só está conferindo. Isso aqui é um jeito de falar assim, será que eu acertei mesmo? No primeiro momento, quando a gente não tiver muita convicção, é bom conferir. Ó, observe que o x ao cubo vai simplificar. O que vai sobrar aqui? X à quinta menos x mais 4. Então, está correto, é onde a gente partiu. De fato, o que está acontecendo aqui é só uma maneira correta de reescrever a nossa divisão de polinômio, de forma que a gente fique com um polinômio mais uma função racional, em que o grau do numerador é menor que o grau do denominador. É isto.